Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guinet. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos trazer para vocês aí a história do Linux, esse sistema operacional muito importante na história da computação. Mas antes da gente ir pro vídeo, a gente quer pedir aquela força de sempre, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário, beleza? Fazendo isso você ajuda imensamente aqui o canal. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! Bom pessoal, como foi dito no início do vídeo, hoje vamos abordar o tema sobre um dos sistemas operacionais mais importantes da história, o famoso Linux. Então, pegue sua pipoca e vamos começar! Quando Linus Torvalds criou o Linux, certamente não sabia da importância que esse projeto teria para o universo da computação e da tecnologia da informação. Graças à sua iniciativa, o Linux está presente em centenas de milhares de servidores, computadores pessoais e dispositivos ao redor do mundo. Mas como isso aconteceu? Por que Torvalds criou o Linux? Por qual motivo o projeto teve uma aceitação tão grande? Efetivamente, o que é Linux? Pois é isso que vamos ver hoje. Para muita gente, o Linux é meramente um sistema operacional. Essa definição não está errada, mas também não está completa. Na verdade, o Linux é parte de um todo. Para ser mais exato, é um kernel de código-fonte aberto, que foi e é desenvolvido ao longo do tempo, graças à colaboração voluntária de desenvolvedores de várias partes do mundo. Kernel pode ser entendido como o núcleo do sistema operacional, isto é, a sua parte essencial. Cabe ao kernel fazer a intermediação entre o hardware e os programas executados pelo computador. Isso significa que a junção do kernel mais os softwares que tornam o computador usável, como drives, protocolos de comunicação, entre outros, de acordo com a sua aplicação, é que forma o sistema operacional em si. Para compreender melhor, você pode imaginar o kernel como sendo o chassi de um veículo. De acordo com a aplicação em questão, uma montadora pode adquirir um chassi e utilizá-lo para montar um carro para transportar cargas ou, se a necessidade for esta, construir um automóvel de passeio para uma família. Perceba que o kernel não é necessariamente um software manipulável pelo usuário. Ou seja, não se trata de algo tão simples a ponto de poder ser instalado e, logo em seguida, estar pronto para uso, como um aplicativo de edição de textos, por exemplo. O kernel é uma base complexa que serve de estrutura para o sistema, atuando nos bastidores. Assim, o usuário sequer precisa saber de sua existência para poder utilizar o computador. A história do Linux começa no ano de 1991, pelas mãos de um estudante universitário finlandês chamado Linus Torvalds. O Linux foi criado por ele, não totalmente do zero, mas sim como uma variação do Minix. O Minix é um sistema operacional simples criado por Andrew S. Tannenbaum, um renomado professor de computação que é conhecido pelos diversos livros que escreveu para a área. Tannenbaum disponibilizou o Minix principalmente para servir de auxílio no ensino de computação. Trata-se de um sistema operacional simples que exige poucos recursos de hardware e cuja primeira versão foi lançada em 1987. Dadas as suas finalidades acadêmicas, não só o Minix foi disponibilizado de maneira gratuita e livre, como também o seu código-fonte completo. Assim, os estudantes de computação podiam e podem estudá-lo inteiramente para desenvolver habilidades ou mesmo para criar projetos derivados. Foi assim que Linus Torvalds entrou nessa história. O Minix também não foi escrito do zero. Trata-se, na verdade, de um projeto baseado em um sistema operacional que tem grande participação na história da computação, o Unix. O surgimento do Unix se deu em 1969, com o projeto da Bell Labs, laboratório pertencente à AT&T. Mas somente em meados da década seguinte, o Unix tornou-se um sistema efetivamente disponível no meio acadêmico, o que permitiu a sua evolução e o surgimento de variações. O Unix, na verdade, começou em meados dos anos 1960, com um projeto a ser desenvolvido por um grupo de habilidosos programadores, entre eles Ken Thompson e Dennis Ritchie. Um sistema operacional de nome Multics. O Multics era um projeto ambicioso, mas enfrentou vários problemas, entre eles falta de recursos computacionais. Assim, no mesmo ano, Ken Thompson decidiu criar algo mais realista, chamando o novo projeto de Unix. Tempos depois, o nome foi mudado para Unix, denominação que permanece até hoje.
Apesar de haver outros programadores envolvidos com a criação do Unix, Ken Thompson e Dennis Ritchie são os nomes mais lembrados porque ambos, em 1973, praticamente reescreveram o Unix a partir da linguagem C. O Unix teve grande aceitação não somente em universidades, mas também em ambientes corporativos, resultando no surgimento de variações diversas do sistema, como as versões BSD e os Solaris. O Minix, assim como o Linux, é uma delas, o que não quer dizer que ambos sejam iguais ao Unix, mas notoriamente parecidos. Linus Torvalds, então com quase 20 anos, começou a estudar ciência da computação na Universidade de Helsinki, na Finlândia, em 1988. Cerca de 2 anos depois, aproveitando o conhecimento que tinha e estava adquirindo sobre a linguagem C, decidiu criar a sua própria implementação de um terminal em seu recém-obtido computador 80386, principalmente para acessar o servidor Unix da instituição de ensino. Isso porque ele já havia testado o Minix para essa finalidade, mas não estava satisfeito com os seus resultados. A intenção de Torvalds era de fazer o projeto rodar especificamente em sua máquina 80386, com o desenvolvimento sendo feito a partir do Minix. O trabalho avançou de tal forma que chegou a um ponto em que Torvalds já tinha um kernel funcional em mãos. Em 1991, Linus Torvalds decidiu divulgar abertamente o projeto. Para isso, publicou mensagens na Usenet, uma espécie de antecessora da internet baseada em troca de mensagens, pedindo sugestões e colaborações para a sua iniciativa. O projeto já era realidade, mas não tinha um nome. Inicialmente, Torvalds atribuiu ao kernel a denominação de Freaks, uma mistura de free, livre, ou freak, monstruoso e esquisito, e a letra X para lembrar o Unix. O programador Ari Lenk, depois de sugerir a Torvalds que colocasse o projeto em uma rede para torná-lo mais acessível, decidiu criar no servidor de FTP que hospedaria o software para uma pasta de nome Linux, muito provavelmente uma mistura de Linux com Unix, já que não havia gostado de Freaks. A denominação Linux acabou pegando e é, tal como você vê hoje, utilizada nos dias atuais. Você já sabe que o Linux, ao contrário de outros sistemas baseados no Unix, ou mesmo deste, não é um sistema operacional como um todo. Mas, sendo um kernel disponível de maneira gratuita e com código-fonte aberto, qualquer pessoa ou organização pode juntá-lo a um conjunto de softwares para criar um sistema operacional customizado. Ao longo dos últimos anos, foi justamente isso que aconteceu. Vários grupos ou mesmo empresas se organizaram e criaram seu próprio sistema operacional baseado em Linux. Cada um deles recebe o nome de distribuição Linux ou distribuição GNU Linux. Há várias distribuições Linux por aí, para os mais diversos fins. Muitos, inclusive, fazem parte de negócios rentáveis em que a empresa fornece, por exemplo, o sistema operacional de graça, mas obtém receita a partir de serviços de suporte. Naturalmente, aquelas distribuições que se destinam ao segmento de usuários domésticos são mais populares. Para o público em geral, a distribuição mais famosa atualmente é o Ubuntu, da empresa Canonical. Por padrão, são lançadas novas versões do Ubuntu em todos os meses de abril e outubro de cada ano. Há um esquema de numeração que ajuda a identificar a época de lançamento. A versão 15.10 do Ubuntu, por exemplo, foi lançada em 2015, no mês de outubro. É possível saber disso porque a indicação de ano aparece primeiro, 15, e depois do ponto vem a indicação do número do mês, 10. É claro que há outras distribuições renomadas, entre elas o Fedora, que é ligado ao Red Hat, Debian, Arch Linux, Linux Mint, CentOS, com foco em servidores, e o Slackware. Uma licença é, em poucas palavras, um documento que explica como determinado software pode ser utilizado. No que se refere a programas de código aberto, há vários tipos de licenças disponíveis. O Linux utiliza a GPL. Vale frisar que inicialmente Linus Torvalds aplicou ao Linux uma licença própria que tinha restrições para uso comercial. A GPL só foi adotada em 1992, mesmo porque o Linux já era utilizado com software GNU. A GPL é uma licença criada pela Free Software Foundation, organização fundada por Richard Stallman, baseada nas liberdades que a entidade defende, como liberdade de executar o programa para qualquer propósito, liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades,
sendo o acesso do código-fonte um pré-requisito para este aspecto, liberdade de distribuir cópias de forma que você possa ajudar o seu próximo, liberdade de melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Novamente, aqui o acesso ao código-fonte é pré-requisito. Um software não pode utilizar a GPL se não corresponder a todos esses requisitos. A GPL surgiu em 1989, mas foi revisada em 1991 para atender a determinadas necessidades, resultando na GPL V2, GPL versão 2. Em 2007 surgiu a GPL V3, GPL versão 3. Para concluir, você pode até não ter Linux em seu computador, mas já a utilizou de alguma forma. Por se tratar de um software gratuito, de código-fonte aberto e amplamente disponível, é comum encontrá-lo nas mais diversas aplicações. Também é possível encontrar esse kernel em sistemas embarcados, caixas eletrônicos, dispositivos móveis, entre outros. Bom pessoal, por este vídeo era isso. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilha também esse vídeo com seus amigos e fazendo isso você vai estar ajudando aqui imensamente o canal, beleza? E não esquece, se você curte esse universo da tecnologia, embarque nessa nave com a gente. Bora lá!